Bom dia, amados, aqui Pastor Eliel. Nesta manhã eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus contigo. E a porção que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 14, do verso 22 ao verso 33, e é o texto em que Jesus anda sobre as águas. E nesta manhã eu quero compartilhar com você uma palavra intitulada "Quem não sai do barco não tem histórias para contar". Queridos, a gente sabe que Jesus estava com os seus discípulos, com os 12 discípulos. E Jesus estava orando, a multidão seguia Jesus, os discípulos foram para o barco. E Jesus continuou ali orando, continuou com as suas atividades. E o barco, assolado pelo vento, ele afastou-se um pouco da praia. E a palavra de Deus diz que Jesus, então, quando vai encontrar com os discípulos, ele vem, mas ele vem andando sobre as águas. E os discípulos que estavam no barco, nós não sabemos se estavam com um barqueiro, ou se eles mesmos eram, mas no mínimo 12 pessoas tinham no barco. E uma daquelas pessoas, um discípulo de Jesus chamado Pedro, ele diz: "Senhor, se é tu mesmo, manda ir ter contigo por sobre as águas". E a palavra diz que Pedro então saiu do barco, andou sobre as águas. Em um dado momento ele reparou na força do vento, parou de olhar para Jesus e olhou para as coisas à sua volta. Começa a afundar. Jesus vai e lhe pega pelas mãos, lhe coloca de novo no barco e diz para aqueles homens, principalmente para Pedro: "Por que duvidastes?". A palavra diz que houve grande bonança, grande alegria. Começaram a exaltar o nome do Senhor e a dizer: "Este verdadeiramente é Filho de Deus". Como eu disse, eu quero ministrar na sua vida hoje sobre quem não sai do barco não tem histórias para contar. Aí você possa dizer: "Pastor, eu não estou no barco, eu não sou pescador, eu não sou navegante, eu não estou no barco". Mas eu quero comparar o barco com a sua vida, com as coisas que muitas vezes nos atrofia a vivermos o melhor de Deus na nossa vida. Meus amados, e quem não se lança, quem não sai desse comodismo, quem não sai dessa terra firme, deste lugar, que você sente firmeza e se lança no impossível de Deus, não tem histórias para contar. Primeiro, porque quem não sai do barco, amado, não anda sobre as águas. Quem não sai do barco não anda sobre as águas. Talvez seja muito bom vivermos no lugar onde nós nos a pé. Talvez seja muito bom vivermos no lugar da nossa segurança. Mas muitas vezes nós temos que experimentar o novo de Deus. Temos que sair do barco. Mas eu quero te dizer que muitas vezes o muito bom é inimigo do excelente. Muitas vezes nós estamos vivendo algo que aparentemente parece ser bom, mas Deus quer nos fazer viver o excelente, e para isso nós precisamos descer do barco. Precisamos andar sobre as águas, triunfar sobre as águas, triunfar sobre as dificuldades. Mas só vai andar sobre as águas aquele que sair do barco. Qual é o barco que você precisa sair desta manhã? Qual é o seu porto seguro que você precisa, de repente, abandonar nesta manhã para viver o novo de Deus? Para viver o novo de Deus. Talvez você tenha um projeto engavetado, um sonho engavetado, mas Deus está te chamando nesta manhã para andar sobre as águas. Vai na sua determinação, na tua força, que Deus vai te ajudar.
E meu amado, e se acaso você naufragar, se afundar, já começar a afogar, é só clamar por Ele, como Pedro fez. E Ele estará ali para estender as mãos, para te socorrer, para te cuidar. E aí está a segunda argumentação. Primeiro, quem não sai do barco não tem história para contar, porque só anda sobre as águas aquele que sai do barco. E o segundo, só quem sai do barco é carregado por Jesus. Pedrão, afoito, saiu do barco, caminhou sobre as águas. Teve medo, olhou para as coisas, tirou os olhos do centro, tirou os olhos de Jesus, e por isso começou a afundar, começou a afogar. Mas aí ele gritou: Jesus, socorre-me, socorre-me! E prontamente Jesus estava ali. Ele estendeu as mãos e o segurou, e o agarrou, e o abraçou, e o afagou, e o acariciou, e cuidou dele. Só quem sai do barco, só quem se lança aos novos desafios, experimenta o cuidado especial de Deus, experimenta o cuidado, o afago de Jesus, o carinho de Jesus, é carregado nos colos por Jesus. Só quem sai do barco, só quem se lança aos desafios de Deus, aos desafios da sua vida, é carregado no colo. Porque muitas vezes nós não nos lançamos porque não temos coragem para avançar, não temos coragem para alçar novos voos, não temos coragem para investir em novos projetos de vida. E aí a gente não experimenta o colo de Jesus. Nesta manhã, amados, o que você precisa fazer para experimentar o carinho de Jesus, o cuidado de Deus na tua vida? Não temas, não temas. A palavra de Jesus para aqueles discípulos era: não temas. Eles temeram, pensaram que era um fantasma, ficaram com medos. Mas uma coisa máxima aconteceu na vida daqueles homens. Aqueles homens que eram chamados ali de medrosos, de tímidos, por Mestre, por Jesus. Eles venceram seus medos, venceram seus desafios. Meus amados, e todos eles, exceto João, que morreu de velhice na ilha de Pátimo, todos os outros morreram martirizados por causa do amor de Jesus. Eles perderam os medos, eles se lançaram e foram carregados no colo. É a terceira argumentação: só quem sai do barco tem histórias suas para contar. Olha o que ocorre. Jesus chega com os discípulos nos barcos e eles começaram a glorificar. Tinha 11 lá pelo menos, e os 11 começaram a glorificar, exaltar, engrandecer, reconheceram que Jesus era Filho de Deus. Mas quando fossem contar suas histórias, a história do ocorrido, eles iam dizer assim: eu estava no barco quando de repente veio um fantasma, veio uma coisa assim que a gente não sabia identificar, e nós ficamos todos tremendo. Jesus de repente vira e diz: não temas, sou eu. Um dos nossos disse assim: se é tu, manda ir ter comigo. Aí o meu amigo foi, aí Pedro foi. Mas quando Pedro ia contar a história, ele contava assim: vinha lá um fantasma. Nós ficamos todos com medo. Jesus disse: sou eu, não temas. E aí eu disse: se é tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus falou: vem. E eu fui, gente. Eu caminhei sobre as águas.
Foi o único homem que caminhou sobre as águas com Jesus. Por quê? Porque um dia saiu do barco. A história que ele teve que contar não foi a história dos outros, foi a sua própria história. Porque quem não sai do barco vai contar a história dos outros, mas quem sai do barco vai ter a sua própria experiência de vida para contar. Nesta manhã, Deus te convida a sair do barco. Deus te convida a investir nesse projeto novo, a desengavetar esse projeto, este sonho que Deus colocou no seu coração. Não permita que o cômodo, que o bom seja inimigo do excelente, mas se permita nesta manhã experimentar o novo de Deus, saindo do barco e vivendo experiências magníficas, porque quem não sai do barco não anda sobre as águas. Quem não sai do barco não é carregado por Jesus. E quem não sai do barco conta a história dos outros. Mas Jesus te chama a contar a sua própria história. Eu oro pela sua vida neste dia. Tenha um dia abençoado e saia do barco.